Você acompanha sempre a gente nesse horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo, com personalidades da nossa região, gente que é notícia, que debate e discute os temas importantes aqui da Baixada e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Sempre com a sua participação, 3014 5281 é o telefone aqui da nossa produção para você enviar a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate aqui. E pelas redes sociais à sua disposição, facebook.com/Painel Regional TV para a sua mensagem. Comigo nesta edição do painel, com muito prazer recebendo aqui o advogado especialista na área criminal, Eduardo Elias, ao lado de uma das grandes referências do jornalismo policial que nós temos aqui na cidade e em toda a região, o nosso Absair Rocha, e à direita, advogado também especialista na área criminal, Armando de Matos Júnior. Na abertura, sempre distribuindo aqui para os companheiros da bancada, os jornais que são parceiros aqui do painel regional, o Diário do Litoral destaca aqui nesta terça-feira, passarelas aéreas já podem ser construídas em Santos. Câmara Municipal aprovou projeto com 15 emendas vetadas, regulamentando a estrutura da cidade. Elias recebe aqui, por favor, repassa ao Absair e o Armando ganha também o DL desta terça-feira. E do mesmo grupo de comunicação, nós temos aqui o Gazeta de São Paulo, que circula por todo o nosso estado, e a Gazeta traz aqui a manchete direcionada à crise política que não termina, né? Planalto traça estratégia para evitar debandada do PMDB. Hoje, como todo mundo sabe, como todo mundo comenta, é o dia D. Né? O PMDB finalmente deve mesmo deixar o governo Dilma Rousseff. 7 ministérios e 600 cargos de confiança é o que está anunciado. Né? Vamos aguardar mais informações, se for possível ainda no programa ao vivo. Você que está acompanhando a reprise, evidentemente, já tem aí essa informação. Eduardo Elias, para te receber mais uma vez, tudo bem? Edgar, o prazer é todo meu, ainda mais estando ao lado de uma pessoa tão querida, como você mesmo diz, uma referência da imprensa aqui na Baixada Santista, desde os tempos da Polícia Sem Censura, Jornal Popular, o Absair Rocha, e também ao lado de um colega tão querido, mais do que colega, um amigo, um irmão, com o Armando Matos. É um grande prazer estar aqui junto aos telespectadores do painel regional. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Elias, por estar conosco. Ô, Rocha, você ainda não é mito nem lenda, mas referência você vai continuar sendo, não tem dúvida, viu? Obrigado por estar conosco. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Edgar Buturão. Boa tarde, doutor Eduardo Elias, Armando. Pessoas com quem eu convivo há muitos e muitos anos, né? Então, eu agradeço muito o convite e estamos aqui para ver o que vai acontecer. Muito bem, Armando de Matos Júnior, também advogado, também da área criminal, participa e colabora com a gente nesta edição. Tudo bem? Prazer revelar. Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com os amigos novamente. Especial você, nossa colega. É o Beni. E ao Rocha, eu lembro dele do Cidade de Santos, do Tirando o Chapéu. Muitos anos atrás. Já, né? Faz um tempo. Olha, mas é um prazer muito grande mesmo. Vou entregar a idade aqui todo mundo hoje, mas não tem problema, né? Eu lembro para você que estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. E o programa encerrado vai para o YouTube para você rever com calma nos trechos que achar mais interessantes ou o programa por inteiro, como muita gente tem feito. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas informações sobre essa possibilidade de rever, né, o painel pelo YouTube. Quem acompanha a sua participação é a nossa produção, mais uma vez atenta aqui conosco, é a Rubeni Carpanedo. Tudo bem, Rubeni? Tudo bem, Maturão? Boa tarde a todos. A você, internauta, faça parte aqui da nossa página do painel regional, juntando-se aos mais de 17 mil internautas que já curtiram a página do programa e envie a sua mensagem em inbox aos convidados aqui da nossa bancada e eu espero a sua participação. Muito bem. Confusão danada ontem, né, na Câmara dos Deputados. O presidente da OAB, acompanhado lá pelos seus pares, presidente da OAB Nacional, eu tenho o nome aqui, e foi gentilmente cedido pelo Armando, né, o Cláudio Lamáquia. Né? Lamáquia. Cláudio Lamáquia, novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB Nacional. Né? Foi ao Congresso, foi à Câmara Federal entregar o novo pedido de impeachment, né, em nome da OAB contra a presidente Dilma Rousseff. Lá havia uma confusão danada, né? Gente do PT, gente do PCdoB e do PSOL principalmente, fazendo lá uma gritaria danada, não é? Reclamando muito em relação ao andamento do processo do impeachment e protestando, na verdade, né? E aí foi uma dificuldade danada quando chegou o pessoal da OAB
graças a Deus não houve agressão, pelo menos eu não tenho essa informação que alguém tenha sido agredido, enfim. Mas a OAB teve que retornar, o presidente teve que retornar, entrar por uma outra porta, descer por uma outra escadaria, enfim, para poder descer lá na secretaria da Câmara Federal, e quem viu as imagens viu lá o ex-prefeito de Santos, deputado Beto Mansur, né, primeiro secretário da Câmara, da mesa diretora, recebendo o presidente da ordem. Eu sei que deve vir pergunta por aí, o Uriel deve estar atento, né? Com certeza deve ter alguma participação do Uriel questionando, né, por que o presidente nacional, por que a OAB nacional entra com pedido de impeachment contra o presidente da República sem consultar os advogados pelo Brasil inteiro, enfim. Então, Uriel, prepara outra, porque essa eu já vou embalar aqui para eles responderem. Elias, como é que fica essa situação? O Armando também pode comentar, Rocha fica à vontade, enfim. Bem, é assim mesmo, a OAB decide, cria lá o processo o pedido de impeachment, muito bem embasado, segundo informações que eu tive, né? Bem, Edgar, na verdade, essa diretoria, essa presidência federal, nacional do OAB, ela não está lá de forma biônica. Ela enfrentou uma eleição, e uma eleição democrática entre os advogados de todo o Brasil, tem todo um conselho federal que é eleito, etc. Ela não está lá bionicamente. Mas vale lembrar aos que criticam, e criticam sem razão, ou criticam com uma razão velada que a gente, na verdade, sabe, desconfia do que seja. No impeachment do Fernando Collor, o pedido foi feito pela OAB. E naquela oportunidade, ninguém falou em golpe. Todos falavam que exercia-se o que tínhamos como prerrogativas constitucionais, que é exatamente o que está acontecendo agora. O grande problema é que parcelas de entidades contra ou a favor, em especial aquelas que estão contra o impeachment, elas repetem um mantra que é extremamente ofensivo e extremamente antidemocrático, que aqueles que optam ou aqueles que pendem ao impeachment são golpistas. Ninguém consegue ser golpista, ainda que queira, utilizando um instrumento da Constituição. É uma previsão constitucional. O impeachment tem uma previsão constitucional, tem uma supervisão durante essa análise, tamanha magnitude desse processo de impeachment, que é do presidente do Supremo, sem direito a voto. Ele preside toda a liturgia dogmática do processo de impeachment. Esse é meu grande medo. Golpe não é um procedimento previsto na Constituição, ou seja, a lei das leis. Então não há se falar dessa forma desairosa, antidemocrática, anárquica, de que seja um golpe. O grande problema é que essas pessoas, essas entidades que repetem como um mantra que isso se trata de um golpe, estão preparando o país para um confronto entre brasileiros. E isso é que me preocupa. Se o confronto fosse de ideias, se o confronto fosse de posturas, tudo bem. Mas o confronto está ganhando limites assim de absoluta perda de equilíbrio emocional e equilíbrio social. Extrapolando os limites até. Totais. Armando, pois não, a gente comentava também antes do programa sobre esse tema, né? Quero que você coloque a sua opinião, então. Em primeiro lugar, sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Só lembrando, a Ordem, no tempo dos anos de chumbo aqui no país, foi a instituição que foi às ruas, que levantou bandeira. Várias instituições que hoje estão tentando fazê-lo, à época não fizeram, nem se manifestaram. E a Ordem dos Advogados do Brasil, naquele tempo, já se levantava, grandes advogados fizeram nome em torno disso. O professor Eduardo Elias está aqui, sabe disso. Vários advogados ficaram famosos por conta disso. Inclusive, Armando, se você me permite, nós tivemos uma vítima, que foi a nossa secretária Lídia, que foi morta com uma bomba né? Naquela oportunidade, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou. Com relação ao impeachment, deixar claro para a sociedade, o impedimento, ele até pode acontecer, sendo transitório. Não quer dizer que a presidente da República não vai continuar no cargo. Chama-se impedimento. A Constituição ela é bem clara. Durante o tempo, ela vai se defender. Pode ser que volte ao cargo, pode ser que o vice-presidente assuma. Mas o que precisa ser feito é na legalidade, de acordo com a Constituição. O povo está chateado, está nervoso, está preocupado, todos nós estamos. O país realmente não vai bem.
mas nesse momento muita cautela. É só para a gente não perder, né, Rocha? Caso a Câmara aprove o processo de impeachment, ele vai ao Senado. Se o Senado, da mesma forma, aprovar, a presidente Dilma Rousseff é obrigada a se afastar do cargo por 180 dias. 6 meses. Até 180 dias. 180 dias. Até 180 dias. Tem nesse período todo possibilidade de se defender, né, e diferente de provar. Do Collor, que foi uma renúncia, né? O Collor apresentou o pedido de renúncia, mas o Congresso cassou o mandato do Collor, né? Cassou. Não aceitaram, 20 anos depois, o STF chegou à brilhante conclusão em que ele não tinha culpa. Não tinha culpa. Coisas do Brasil, né? Diga, Olha, Rocha. deixando a parte técnica para os advogados que aqui estão, eu quero dar a minha opinião como cidadão. Aliás, é uma opinião e uma pergunta ao mesmo tempo. Se o governo afirma e reafirma que não fez nada errado, que não tem a menor preocupação, porque esse impeachment não vai passar, não sei o quê e coisa e tal, então por que toda essa luta, por que toda essa celeuma para impedir até que se protocole um pedido de impeachment? Então, se eu não tenho culpa de nada, eu deixo, façam o que quiser, eu vou confiar na justiça. Agora, se eu digo que não fiz nada, mas tento de todas as formas impedir que alguém apure, que faça um movimento, como disseram aqui os advogados, perfeitamente normal, natural, dentro da lei, então alguma coisa está errada. Ou não está? Não sei o que pensa o Elias e o Armando. Concordo plenamente, sim. Acho que o que aconteceu ontem foi um ato de barbaridade. Os advogados foram levar, sim, um documento para ser protocolizado e terá sua marcha. Se esse será aceito ou outro, nós não sabemos. Mas a ordem fez a sua parte. Acho que aquilo não precisava ter acontecido, até entre os próprios advogados mesmo, porque parte da advocacia é contra, parte a favor. Eu entendo que foi algo desnecessário. Não sei se o Elias vai se pronunciar também com relação a esse tema, fica à vontade, mas eu entendo que nessa colocação do Rocha, a questão é a seguinte: é um processo político, né, discutido, debatido, votado dentro da Câmara dos Deputados e do Senado da República, né, e leva em conta a tal governabilidade, que a princípio, pelo menos na minha visão, não sei qual a opinião de vocês, a presidente Dilma perdeu completamente, né? Não sei o que você pensa. Na verdade, é que esses grupos, da maneira como eles se colocam, o PT teve representantes acompanhando o presidente da Ordem de Advogados na oportunidade em que se pediu o impeachment do Collor, acompanhando o direito da petição do impeachment. É que naquela oportunidade interessava a um partido. Que era oposição. Que desafortunadamente é o partido da situação. Hoje é a situação. E que vai sofrer desgaste. Então, esses contrastes, essas incoerências, né, é que me afrontam. Até porque, se cada pessoa que nós nos insurgirmos, porque vai exercer o direito de petição, que é um direito constitucional, nós vamos partir para uma anarquia absoluta. A partir do momento em que você exerce leis, exerce um direito de petição, exerce direito a um pedido de impeachment, ou qualquer outro tipo do gênero, é a mesma coisa que nós, os 6,5 milhões de pessoas que foram na Paulista, fossem lá segurar o deputado do PT que interpôs uma petição no Conselho Nacional do Ministério Público impedindo que a convocação do ex-presidente Luiz Inácio Lula. Já pensou se acontecesse isso? Se esses 6,5 milhões fossem, olha, tem um cara lá do PT que vai peticionar junto ao Conselho Nacional do Ministério Público para que o Lula não seja convocado para depor. Então nós vamos partir para uma anarquia. Nenhum juiz vai mais poder receber petições, nenhum promotor de justiça vai exercer suas prerrogativas de cargo, né? Nenhum advogado vai poder, porque tem que questionar a opinião pública se pode, se não pode. Quer dizer, o país caminha para uma anarquia que é assustadora. É assustadora. Já não bastasse as violências que enfrentamos no nosso cotidiano, agora que são as violências do crime, agora são as violências de posições ideológicas partidárias. Eu não sei para onde vai o Brasil. Realmente está me assustando. O seu gancho da sua fala, o presidente da Câmara dos Deputados, ele pretende marcar a sessão do impeachment um domingo. O que ele quer com isso? Levar a sociedade à rua. Vai derrubar a audiência da Globo. Porque domingo as pessoas não trabalham, elas têm a oportunidade de acompanhar isso em tempo real, ficar na porta. O deputado que votar contra, no término dos trabalhos, ele precisa pegar o carro e ir para casa, para o gabinete dele, almoçar, jantar, etc. Vai ficar impedido de sair. Então não sei se a ideia é exatamente essa, causar medo aos próprios deputados. Né? Não dá para faltar. Eu acho que o perigo maior, o Dr. Eduardo Elias acabou de frisar aqui, é o enfrentamento.
A coisa caminha nesse sentido. E aí realmente é um perigo imenso. Agora, vocês consideram essa possibilidade de enfrentamentos aí pelo país afora, a possibilidade concreta do impeachment acontecer, é isso? Todos os grupos sociais ligados ao PT estão declarando sistematicamente que vão para o confronto. Eles já estão até se posicionando com estratégias, já admitindo o impeachment e já admitindo que o Michel Temer assuma a presidência da República nesse período de até 180 dias. Eles já estão declarando isso, inclusive senadores do Partido dos Trabalhadores. O próprio Lula disse que ele é um homem que pode incendiar o país. Ele fez a convocação e o partido foi atrás. Eles estão cumprindo aquela instigação que o Lula fez e vão cumprir. Todos esses grupos sociais ligados ao Partido dos Trabalhadores já estão anunciando, né? Todos esses grupos que recebem dinheiro do PT há 13 anos já estão agora, vão ter que justificar o que receberam todos esses anos, né? Nesses 13 anos, que manifestação nós ouvimos da UNE? Nenhuma. Do MST? Nenhuma. O Stedley existe, o Rainha apareceu agora. Quer dizer, há 13 anos que não ouvimos as pessoas, com certeza já estão sendo anunciadas e de maneira catastrófica. No Paraná andaram havendo aí algumas invasões de terra inesperadas, né? Meio que de uma hora para outra, enfim. Mas em cima disso que ele falou, também a gente comentava antes do programa começar, né? Em relação ao discurso do senador Humberto Lucena, líder do governo, senador do PT, e nessa linha que o Elias coloca aqui, né? Atacando ou deixando aí entre linhas, né? Ou até claramente, mais do que entre linhas, né? Claramente, né? Ao vice-presidente Michel Temer, que os milhões de brasileiros foram às ruas para pedir o impeachment de Dilma, com certeza não serão os mesmos que irão à rua para pedir por ele, né? Michel Temer. E que se Dilma cair, Michel Temer pode ter certeza absoluta que ele será o segundo a cair. Ou seja, o PT, na oposição, não dará trégua absolutamente nenhuma, me parece, pelo que eu estou sentindo, ao presidente, hipotético presidente Michel Temer. Né? Nunca deu. Nunca deu. Nunca deu. E agora, em uma situação dessa, numa posição dessa, muito pior. Mas eu tenho certeza que se ele realmente assumir, se o vice-presidente assumir a presidência da República, será monitorado no tempo real. Agora, deixar claro também, a sociedade, o pessoal aí nas ruas, os amigos e todo mundo, olha, o impeachment será a salvação da nossa lavoura. Não será a salvação da nossa lavoura. Nós teremos a troca de presidência. Assumirá o vice-presidente da República. A partir do dia seguinte, o dólar não vai cair, a bolsa não vai subir, nada disso vai acontecer. Nós teremos um outro panorama, teremos uma expectativa de melhora, mas não é isso que vai resolver o nosso país. E o que mais me surpreende é que os maiores críticos do PT são os próprios petistas que estão saindo do partido. O Hélio Bicudo, criador do partido, né? Fundador do PT. Fundador do PT, não aguentou. Marta Suplicy. Agora, o que eu observo é o seguinte: critica-se muito a atitude do juiz Sérgio Moro em tornar público aqueles grampos. Mas eu não vi até agora ninguém contestar ou explicar o conteúdo desses grampos. Eles criticam o grampo, mas ninguém explica o conteúdo. E tem coisas fortes, muito fortes ali, naquele conteúdo. Nós temos dois criminalistas aqui, ambos, eu já sei quais são as opiniões de ambos, né? Mas vou deixar que eles se manifestem com relação a esse tema, né, Armando? Eu concordo com a Abissair em parte, mas discordo do que o juiz Sérgio Moro fez. A investigação, em primeiro lugar, corre sob sigilo. Mas não, eu não disse que ele está certo. Eu não disse que ele está certo. Eu entendo que não. Ele não fez, não procedeu de forma correta, não passou a não ter lisura. É uma fala interna do processo. É algo que primeiro precisa ser apurado. E mais, o juiz de direito ele não pode pegar provas, os autos e colocar na mídia. O que eu acho que aconteceu, esse é um posicionamento meu, ele se sentiu acuado. Estava até com medo, temendo a própria vida. E fez aquilo. Mas, olhando pelo lado legal, pelo lado do processo penal, observando o código de rito, ele pecou. Ele estava indo certinho, no caminho certinho. Dali para frente, desandou. Esse é o meu entendimento. O que você acha, Elias? Concorda? O próprio Sérgio Moro, quando não dá uma explicação técnica e formal, ele admite que ele cometeu um erro de percurso. Né? Agora, não é possível
que o Brasil, no momento que está vivendo, ele teve 1000 atitudes, acertou 999, que ele fique estigmatizado por um erro. O saldo é positivo. O saldo é muito positivo. E se ele fez como juiz, ele sabe que errou. Se ele fez como brasileiro, obrigado, Moro. Um intervalo e a gente volta com o painel regional daqui a pouquinho. Até já. E volta aqui a sequência do painel regional. Aqui ao meu lado, Eduardo Elias, advogado especialista na área criminal. Absair Rocha conosco também advogado na área criminal, nosso Armando Matos Júnior. E Rubeni, atenta aí algumas questões aí sobre o tema anterior, não? Temos o Cosme, né? O Cosme sempre participando aqui do programa. Eduardo Elias, até quando o PT, 90% do seu correligionário são vândalos e pessoas de má índole, onde vê que eles são santos e que eles querem fazer do Brasil uma Cuba ou um país da África, onde o ditador será o Luiz Inácio Lula da Silva? O que você pensa sobre isso? Olha, o que eu penso, sinceramente, é o seguinte, a pergunta é excelente. Nós temos que dividir em 2 momentos a história do PT. Aqueles que o fundaram, que tinham um idealismo muito concreto, muito real, nunca deixaram de assumir que pretendiam um Brasil socialista, nunca esconderam que iriam manter as relações das mais estreitas com Cuba, que parece que é o paraíso litúrgico deles, e esses mesmos que fundaram o PT de uma maneira assim tão elegante, tão idealista, são os primeiros que estão criticando os petistas de agora. E quais são os petistas de agora? São os oportunistas, são as entidades que recebem do governo para promover anarquias ou promover manifestações de conveniência política para o partido, né? Tanto isso é verdade que eu repito, hoje os maiores inimigos do PT são os ex-petistas que estão saindo de baciada do PT. O que tem de prefeito, vereador, inclusive aqui de Santos, se serviram do PT a vida inteira. Como agora o PT, para eles, teve uma metástase institucional, está todo mundo, ninguém quer radioterapia, quimioterapia, quer todo mundo se salvar a própria pele e a pele das suas conveniências políticas futuras em outro partido, né? Então, a história do PT é esta, né? A ponto de um dos fundadores, está gravado, está em filme, fazendo críticas veladas, o Rocha disse muito bem, o próprio Hélio Bicudo, que era um estandarte do PT, ele é o maior crítico, né? Ele se penitencia do apoio que teve historicamente ao PT depois do que foi feito, né? Esse país que está destruído, esse país que destruiu com a Petrobras, que até então era a 4ª maior empresa do mundo, hoje deve bilhões e não se sabe nem se é que ela se salva desse naufrágio, né? Sem dúvida. Beni, tem mais alguém ainda em cima desse tema? Custódio Fernandes, pergunta a bancada. Até o ano passado, estava dentro da lei fazer doações para campanhas políticas. No caso das empreiteiras, até o ano passado, elas fizeram doações para todos os partidos do Brasil, que hoje seria uma ilegalidade. O que nós assistimos hoje é uma degradação das instituições que temos dentro do país. A própria lei não funciona. E quando os acusados são presos, eles entram com recursos, habeas corpus. Antes, as pessoas eram presas sem tantas oportunidades de contestações. Eu acho que nunca se prendeu tanta gente poderosa, nunca antes na história deste país, né, para não perder o gancho, né, da frase do ex-presidente, né, se prendeu tanta gente poderosa na história desse país, com os empresários aí, peso pesados das empreiteiras e, por outro lado, né, o Armando, vários políticos também ficaram lá na papuda durante bom tempo. Mas né? isso foi uma alteração legislativa às chamadas medidas cautelares. Então isso é algo recente, pouco tempo. Agora, aproveitando essa pergunta do telespectador e o assunto, na semana passada, novamente, o juiz Moro lança uma lista com o nome de várias pessoas. Foi. Eu também entendo que não. Essa lista não poderia ser lançada sem explicação de cada nome ou porquê. Um deputado federal da nossa cidade, da nossa região, já se manifestou, saiu na frente e falou, eu recebi mesmo, recebi doação. Mas quando você insere o nome de uma pessoa e não explica o porquê, a sociedade já entende que aquilo é dinheiro de corrupção, dinheiro de propina, e não é. As pessoas podiam receber, o partido, o próprio candidato recebia de uma construtora, de um amigo, de uma empresa, dinheiro para a sua campanha.
Se é legal, isso é outra conversa. Mas não explicou-se cada nome dos 400 e tantos nomes lá inseridos naquela lista, ponto a ponto, por que cada um recebeu. Porque tem a doação legal. Sim. Legal. Essa ninguém discute. Mas o que está se discutindo é a descoberta de doações ilegais. Mas a lista não fala se era legal ou se era legal. A lista não fala. Jogou o nome de todo mundo ali. Aí eu acho que não poderia. Rocha, 400 mil reais. Tudo bem, não poderia. Então, é aí que está. Macula o nome da pessoa. Se tem a doação e foi declarada a justiça, então eles estão dentro da certa. Agora, jogar no ar... Eu acho que a gente precisa fazer uma justiça ao fato e não interpretar o fato de acordo com o que a gente possa achar ou não. Essas planilhas, elas foram enviadas porque fazem parte de uma investigação. Tanto é que a própria Gazeta aqui de São Paulo, ela diz aqui no finalzinho, sem que é prematura qualquer conclusão quanto à natureza dos pagamentos identificados. Por quê? Sem dúvida. Se esses pagamentos foram feitos com o dinheiro que não foi desviado da Petrobras e saiu do caixa de quem doou, eles são lícitos. Consequentemente, não há de se falar em qualquer culpa. Não? Exatamente. Agora, se foi de Caixa 2, e pode ver que esses poderosos que foram presos é porque as investigações trazidas pelas diversas fases da Lava Jato identificaram que, na verdade, esses empresários não doaram o que era deles, e sim o que foi desviado pela conjuntura PT, PMDB, Petrobras, e esse dinheiro chegou às mãos deles e eles doaram o que não era deles. Então, eles foram presos por isso, eles foram investigados por isso. Agora, essa planilha, nesse ponto, eu tenho que fazer justiça ao Sérgio Moro mais uma vez. Ele não emitiu, não antecipou nenhum juízo de valor. Tanto é que ele fala, não é para prematurizar qualquer conclusão a respeito. É que ele foi obrigado a entregar essa planilha porque competirá agora ao Supremo Tribunal Federal fazer essas investigações. E uma pergunta que eu faço, pergunta de leigo. O vazamento dessas informações, dessas gravações, se eles não tivessem acontecido, a situação hoje estaria como está, essa contestação toda, essa ação toda que se faz no momento? Não. Ou isso aí aconteceu em virtude de se tomar conhecimento das coisas que foram ditas, das coisas que foram feitas? Eu entendo que a sociedade levantou-se, a sociedade ficou preocupada com o que escutou, certamente. Se isso não viesse a público, talvez o clamor não seria tão grande. Não seria tão grande. Mas vou voltar ao que eu disse no passado, poucos minutos atrás, não foi correto. O vazamento disso não é correto. O processo corre sob sigilo. Mas em determinado momento levantou-se o sigilo, entendo. Mas não é por isso que essas informações devem cair na mão da imprensa e ser divulgado dessa forma. O Supremo, não é, Armando, ele decidiu, certa feita, a respeito do sigilo que se deva ter um processo. E eles entenderam naquela oportunidade de que a opinião pública tem direito de saber o que acontece com aqueles que nos representam direto ou indiretamente. Não é? Mas existe a prerrogativa do magistrado, não é, Armando, em decretar ou não o segredo de justiça. Sim. A partir do momento em que o juiz fala assim, eu não vou decretar o segredo de justiça, quem se insurgir contra isso, que recorra e veja o que acontece. Na medida em que o processo não tem segredo de justiça, todas as informações que eventualmente se queira divulgar, atingindo aquele objetivo daquela decisão do Supremo, ela é absolutamente legítima. Que não foi o caso daquilo que nós discutimos, dele liberar uma conversação que, inclusive, já havia ultrapassado o limite da interceptação telefônica, dado por ele próprio Sérgio Moro. É que eu repito, como juiz ele sabe que errou. Como brasileiro a gente tem que agradecer ao cara, porque eu nem sei, na verdade, sinceramente, a manifestação atingindo 6,5 milhões no país inteiro, com certeza teve muita coisa relacionada com esses diálogos, porque os diálogos é um escárnio para o povo brasileiro. Os diálogos desses políticos, dessas pessoas envolvidas, é um escárnio. A partir do momento que uma presidente de república usa do helicóptero pago pelos contribuintes para visitar uma pessoa investigada, seja ela quem for, vocês podem já reparar numa coisa? Verdade. A minha esposa me fez uma identificação interessante. Ela o chama toda hora de presidente Lula e ele a chama toda hora de Dilma.
É o suprassumo da arrogância, da prepotência. Uma pessoa que significa, eu sou a única pessoa capaz de incendiar esse país, significa o quê? Considera isso uma ameaça. Uma ameaça contra o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ministério Público. Quem que esse cara está pensando que é? Olha, os sábios dizem que todos podem brigar, mas não pode brigar com todos ao mesmo tempo. Tem que deixar uma porta aberta. Ele ofendeu o Supremo, Superior, Senado, Ministério Público, a Câmara, a Ordem dos Ministério Advogados, Público, a OAB. Ele ofendeu a todos. Quem é que vai defendê-lo agora? Só essas pessoas que realmente não raciocinam, estão ali naquela de é o nosso presidente, vamos ter que defender. E ele mesmo falou, deixa os coxinhas chegar aqui que os peões vão arrebentar, eles vão levar tanta, a palavra dele, vão levar tanta porrada que não sabem nem de onde vieram. Esse é um ex-presidente da República que está falando. E a movimentação foi tão forte, como ressalta aqui o Elias, que isso acabou sendo impossível, né? Mas olha, acontece aqui em São Paulo também essa investigação da Polícia Civil com relação ao caso das merendas escolares aqui no governo do estado, né? A Operação Alba Branca. E hoje prenderam pessoas. Prenderam exatamente hoje o ex-presidente da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, o ex-deputado Leonel Júlio. E também foi decretada a prisão do presidente da União dos Vereadores do Estado, Sebastião Miziara. A decisão é da Justiça de Bebedouro, no interior aqui do Estado, onde ficava aí a base dessa organização criminosa, né, que ganhava dinheiro em cima de desvios das merendas escolares aqui no governo do Estado de São Paulo. Também tem que ser apurado a fundo. Envolvem aí denúncias contra o deputado Fernando Capês, que é atual presidente da Assembleia Legislativa, né, deputado do PSTB também. Ou seja, a coisa anda braba por todo lado, não é, irmão? Você fala em corrupção, em desviar dinheiro de uma obra, do asfalto, do lixo, mas você desviar dinheiro de comida de criança, que é o futuro. Graças a Deus, nossos filhos têm condição, mas tem gente que manda o filho para a escola para se alimentar. Também tem isso. E o sujeito chega na escola, a criança chega na escola, não tem o que comer. Por quê? Porque o dinheiro foi subtraído, porque o deputado fez isso, porque alguém fez isso, porque o prefeito fez isso. Então, deveria ter uma pena ao quadrado, né, professor Eduardo Elias? A impressão que me dá, Armando, é que acabou o dinheiro de tanto lugar que até a merenda os caras falam assim, olha, aqui é onde tem mais onde tirar. Vamos tirar daí. Pouco importa se os destinatários eram crianças de um segmento social desafortunado. O fato é que mais me assusta, o que mais me assusta, Armando, Edgar, Rocha, telespectadores, é que depois de tantas coisas que aconteceram, desde o advento do mensalão, que passa pelo petrolão, que passa não sei o quê, não para. Isso não para, é impressionante, não para. As pessoas não têm limites, as pessoas ainda acham que os que foram descobertos fizeram errado, fizeram mal, né? Então eles acham que pode isso acontecer. Agora, quando atinge as pessoas, por exemplo, eu quero aqui manifestar, não sei a opinião do Armando nesse ponto, converso muitas coisas com o Armando, mas isso confesso que nunca toquei nesse ponto. O Fernando Capês é um membro do Ministério Público, dos mais notáveis, doutrinador, inclusive, de obras de direito penal, de processo penal. Era uma pessoa que visivelmente galgava futuramente, ou um futuro até próximo, se candidatar a governador do Estado pelo partido, e foi atingindo, né? Eu, particularmente, até pelo que conheço do professor Fernando Capês, eu quero acreditar que ele não... Que o envolvimento do nome dele tenha sido um grande equívoco, né? E vou mais longe, hein, professor? Eu entendo até que isso é fogo amigo, hein? Com certeza. Isso é fogo amigo. Com certeza. No seguinte sentido. Com certeza. E vindo do próprio Ministério Público. Não, dos inimigos dele dentro do Ministério Público. Não sei se do Ministério Público, mas talvez do próprio partido, porque a votação dele foi expressiva, dele e do delegado Olim. Foram as melhores votações, a quantidade de votos enorme. Seria, por que não, candidato a prefeito de São Paulo? Seria, por que não, candidato ao governo do Estado de São Paulo? Por isso digo fogo amigo. Será que o próprio partido não ficou com medo desse nome e entendeu que precisava, aspas, queimá-lo? Porque contra ele, conheço, como disse, é professor, uma pessoa brilhante, sempre foi um excelente promotor, um excelente professor, veio a Santos várias vezes, proferiu inúmeras palestras aqui.
ficou muito famoso aquele combate às torcidas organizadas. Foi ali que foi o salto dele. Ganhou ali o meu reconhecimento. Não sou advogado dele, mas faria a defesa dele sim. Eu não acredito que tenha envolvimento, não. Eu acredito que isso seja fogo amigo do próprio partido. Segundo as investigações, só para a gente completar esse assunto, o pagamento da propina a agentes públicos era liderado pela tal da COAF, não é? Aquela Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, COAF, que mantinha contratos para fornecimento de alimentos com diversas prefeituras. Está aí mais um caso escabroso, me parece que não há como desmentir, o caso realmente acontecia e há realmente, de fato, que se esclarecer todo esse assunto, todo esse tema e os culpados que paguem por isso também, né? Claro. O que se falou muito pouco, agora parece que saiu alguma coisa aí nos jornais, o problema dos trens, né? No Metrolão, né? Sim, que é algo que precisa ser apurado profundamente no estado de São Paulo, né? E ninguém falou mais nada. E o que é mais absurdo, sobre isso já teve condenação na Europa e não teve aqui. Aliás, nem iniciou o processo aqui. E lá já teve punição, inclusive com pagamento de uma multa milionária, né? Que seria uma espécie dos acordos de leniência que se fez lá na Europa, na Alemanha. Quer dizer, está se punindo lá primeiro do que aqui. Como os casos contra a Petrobras dos acionistas. Muito mais avançado lá. Muito mais avançado. Nos Estados Unidos já estão as ações contra proposta pelos acionistas, né? Com relação àquela refinaria de Pasadena, que também, você vê, a coisa é tão gigantesca que já não se fala mais em Pasadena, já não se fala mais em Mensalão, né? É interessante. Cada vez aparece algo mais grave, algo mais espetacular. Tem que dizer espetacular. E uma coisa interessante, Edgar, que eu gostaria de trazer, não sei se hoje para o debate, mas para outra oportunidade, a prevalecer a teoria do domínio do fato no julgamento do Petrolão, Armando, está todo mundo condenado. Porque no Mensalão, apesar de nós estarmos em regozijo por tudo que aconteceu, o fato é que muitas coisas não foram provadas. E foi a impressão do fato que se condenou, né? Que foi o grande confronto entre o ministro Ricardo Lewandowski contra o Joaquim Barbosa. Sim, verdade. Né? E a verdade é essa, né? Ali minimizou-se muito o aspecto prova, porque ninguém pode ser condenado com prova, sem provas, né? E na verdade o fato prevaleceu, porque aquilo era uma aspiração do povo brasileiro e muitas pessoas foram condenadas. Eu diria até que o Zé Disseu tem mais provas contra ele agora, que pouco se fala nele, mas pelas delações, tem fatos e provas, do que naquela oportunidade no Mensalão. Pouco se fala nele porque ele foi o único que não falou nada, né? Se calou, está calado até hoje. Foi hoje, talvez o único. Aproveitando esse gancho, a delação premiada, que é o instituto que nós falamos agora, já é coisa antiga, e também isso me preocupa, porque o sujeito, para livrar-se da cadeia, ele precisa informar o nome de alguém que não foi envolvido ou mais poderoso que ele. Tem que apresentar provas também. Tem que apresentar provas depois, mas no primeiro momento, para fazer aquela delação, ele faz. Que seja fato novo. Mas que seja fato novo. Se já foi algo declarado, falei, isso nós já temos. O juiz Moro, ele usa muito os institutos norte-americanos, eu já percebi isso. Tomara que ele não utilize o direito penal do inimigo. É aquele em que a pessoa investigada não tem direito constitucional mais nenhum, não tem prerrogativa nenhuma mais. E nem a cadeira elétrica. E nem a cadeira elétrica. É bom, essa vai ter que inventar uma lei então para criar a cadeira elétrica, aqui não tem. No intervalo, aqui no painel regional, e a gente volta na sequência. Até já. Muito bem, a gente volta aqui com o nosso painel regional, terceiro e último bloco. Nossa Rubeni Carpaneda, atenta aí às participações do telespectador, não é, Rubeni? Pois não. Chamou o Uriel. Vilas Boas, sempre bem-vindo. Ele pergunta à mesa, a questão básica não é sobre a constitucionalidade ou o não do impeachment, mas sim os fundamentos. É lamentável que a OAB, com centenas de subseções, não consulte suas bases para discutir essa questão. A atitude atual caracteriza muito bem o oportunismo e o partidarismo. Qual é o fundamento básico do pedido de impeachment, afinal? Bom, tem 4 fundamentações esse pedido, né? Inclusive aquele telefonema ao presidente Lula e a história lá do papel que era assinado pelo Lula, que não era desvio de finalidade, a nomeação do Lula para o Ministério da Casa Civil, enfim. Bom, vocês ficam à vontade para comentar. Eu vou discordar do telespectador. O presidente da Ordem Nacional não é candidato a absolutamente nada. Ele não pleiteia cadeira no STF, cadeira no Tribunal de Contas. Ele representa a Ordem dos Advogados do Brasil. É impossível fazer uma consulta para todos os advogados, para todas as subseções, é impossível. Ele representa uma classe.
E os fundamentos estão inseridos na peça e parece que muito bem redigida. Eu não tive a oportunidade de lê-la na íntegra, mas colegas que tiveram falaram que ela foi muito bem elaborada, muito bem escrita. Então os fundamentos estão inseridos na própria peça. Muito bem. Alguém quer completar alguma coisa? Não? A pergunta de quem é? Do Uriel. O Uriel, esse jovem telespectador, jejum nos nossos debates aqui, eu diria o seguinte: quantas vezes a Central Única dos Trabalhadores consultou as subseções para tomar as decisões que tomou de caráter nacional? Por isso é central, é a Ordem dos Advogados do Brasil Federal, ela é eleita para isso, ela tem prerrogativas para isso. Ela não fez de maneira suspeita, muito ao contrário, fez de maneira insuspeita, tanto é que esclareceu, fundamentou todos os pontos e, com certeza, tal como no Collor, onde todos apoiaram, vai com certeza ser aceita. Foi muito bem fundamentado. Não que aquela subscrita pelo Hélio Bicudo e pelo professor Miguel Reale não tenha sido, muito pelo contrário. São motivos diversos, uma completa a outra, não é? Então, e demais, o pedido de impeachment pode ser até por um abaixo-assinado, uma ação movida coletiva por diversas pessoas, basta querer, não é? O grande problema não é se consultou, não, o grande problema é se tem motivos para isso. E os motivos estão bem expostos, estão bem fundamentados, e eu acho que a presidente Dilma deveria ter mais medo desse pedido de impeachment da OAB do que a do professor Miguel Reale e do professor Dr. Hélio Bicudo a respeito. Isso foi comentado ontem, né? Não sei se vocês observaram nas principais emissoras, telejornais, enfim, e dizendo que o presidente da Câmara, que também está, vou brincar com aquela frase tradicional, mais sujo que pau de galinheiro, né? Mas é réu, inclusive, nesse processo todo, vai deixar na gaveta, né? Esse processo da OAB, esse pedido da OAB, né? Qualquer problema que haja com o outro, se não passar e tal, mas todo mundo faz a matemática hoje dizendo que esse processo vai ser aprovado, que a Câmara vai aprovar o impeachment da presidente e depois largar a bomba para o Senado, então... Mas é que a OAB também fez o pedido para ele se afastar, né? Quer dizer, então tem uma espécie de retaliação do Eduardo Cunha contra a OAB, que a OAB tomou posição, porque é imoral, né? Se o Eduardo Cunha, às vezes eu fico pensando, se o Eduardo Cunha fosse mesmo agir como brasileiro, interessado no impeachment de quem merece, ele não é a pessoa mais competente para presidir isso. Imoralmente, ele preside uma coisa em que ele também é investigado. Se ele quisesse fazer algo pelo Brasil, ele renunciaria e deixasse alguém absolutamente íntegro de qualquer acusação presidir todo esse processo. Não haveria. Ele está retardando essa discussão e o país está parado. O brasileiro está engessado. As dívidas estão se avolumando. E o brasileiro chega em casa, já não consegue comprar as coisas na feira, no supermercado, e fica olhando os programas de televisão, é Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, e já lavaram todo o estoque de comida, de dinheiro, de tudo, de reserva do povo brasileiro. Isso quando ele não chega em casa e comunica à esposa que perdeu o emprego, né? Pois é. Eu tenho essa também. Rubeni, mais participações aí conosco? Valdomiro Trento pergunta ao Aguinaldo. O senhor tem absoluta razão, o impeachment não é a solução para o país. A OAB, federações das indústrias e o Centro das Indústrias de todo o país sempre indicaram os dirigentes dos municípios e dos estados e da presidência da República. Somos responsáveis pela situação atual, inclusive o PMDB. A solução está em uma constituinte exclusiva, sem a participação de 35 partidos políticos. Muito bem. Você acha que daria certo, Rocha? Já se falou, inclusive, também mudar o sistema do país. Eu acho que, neste momento, a preocupação é uma só. É chegar à conclusão de quem está envolvido, não importa que partido seja, não é só PT, não. É PT, PMDB, PP, PSD, tudo isso. Tem gente envolvida? Tem que pegar, tem que dar um exemplo. Eu acho que o doutor Eduardo Elias e o doutor Armando nem eram nascidos ainda quando Charles de Gaulle falou que esse país aqui era o país da corrupção. E aquilo provocou uma reação, né, patriótica imensa no Brasil. Mas o homem estava certo, continua sendo até hoje. Continua sendo até hoje. Eu acho que não basta mudar o regime, não. Tem que fazer, tem que depurar o que está aí. Tira o que não presta e vamos tentar, então, qualquer coisa. Agora, pois não, Elias. Eu tenho, até às vezes eu fico preocupado, é impressionante que as críticas mais cáusticas contra o Brasil partem de gente da França, né? O De Gaulle falou isso, outro dia lá
aquele jornal que foi explodido lá? O Charlie Hebdo. Charlie Hebdo fez uma crítica indecente, ao STF, imoral, né? Ao STF. Eles não conhecem. Eles precisam dar uma olhadinha primeiro para o próprio umbigo deles, né? Porque todos esses ex-presidentes lá estão respondendo processos pelas mesmas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, acho que essas críticas precisam tomar um certo cuidado. Mas com relação a essa colocação do telespectador, eu tenho que te dizer o seguinte: é preciso entender bem o que significa uma Assembleia Nacional Constituinte. Uma Assembleia Nacional Constituinte não é uma convenção de condomínio que a gente convoca uma pauta e decide, muda a convenção, muda isso e aquilo. Uma Assembleia Nacional Constituinte, ela altera profundamente a Constituição Federal. Inclusive, até, eventualmente, querendo e se aprofundando, resvalando em cláusulas pétreas. Então, alto lá, é preciso, antes de uma Assembleia Nacional Constituinte, resolver pela Constituição vigente o que tem que ser resolvido. Se está tudo putrefato, acaba com o que está putrefato, limpa a área e aí se faz todo um procedimento através de seminários, de convocações, através das câmaras, das entidades intelectuais ou não, etc., para conscientizar o povo brasileiro do que a gente pretende numa Assembleia Nacional Constituinte. Por exemplo, até muita gente quer a pena de morte. Faz um plebiscito hoje aqui no Brasil, vê se não aprova a pena de morte. Nós já fizemos no meu programa na rádio e foi 100% pena de morte. Então é preciso entender que a Assembleia Nacional Constituinte não é uma simples reunião de condôminos que se altera uma simples convenção condominial. É uma coisa que altera a Carta Política, a Carta dos nossos direitos e garantias individuais. É excepcional a Assembleia Nacional Constituinte? É ótimo. Nós temos que modificar muitas coisas. Mas primeiro nós temos que discutir as coisas que a gente queira modificar. Todo mundo, interessante o que foi dito agora, todo mundo fala em pena de morte, que precisa alterar a Constituição. Constituição não é roupa que você troca, nossa Constituição vai completar 30 anos daqui a pouco. Que não é nada, né? A americana tem 200 e... Ela já foi reformada várias vezes, foi alterada. Mas interessante, falando sobre isso, sobre a pena de morte, nesse momento em que o país está passando por isso, no ano passado aquele brasileiro foi fuzilado num país... Indonésia. Por conta de entorpecentes. Indonésia, né? Dois. E nós mandamos até um representante para lá, para tentar paralisar, a família foi para lá, o povo todo, algumas pessoas criticaram, né? Mas é interessante, todo mundo quer a pena de morte quando o réu não é o seu filho, não é o seu marido, não é a sua mãe. Quando o problema é na casa do vizinho, maravilhoso. Então a Constituição ela foi muito bem elaborada, muito bem feita, ela é firme, ela precisa ser cumprida. Como o nosso Código Penal não precisa mudar a lei, precisa criar lei nova. O Código Penal é preciso, o Código de Processo Penal preciso. Ele precisa ser aplicado. Cubini, tem mais participações aí? Temos. O Fernando Araújo, ele diz o seguinte: dentro da minha humilde visão de mundo, vejo que a grande maioria de deputados ou senadores tem um patrimônio milionário. Mas mesmo assim, todos lutam com unhas e dentes para se manterem em cargos com remuneração de alguns milhares de reais. De onde exatamente vem tanta vontade de defender o povo em detrimento de cuidar dos seus próprios bens? Qual que é a lógica nisso, afinal? Não sei, tem que perguntar para esses cidadãos aí, tá né? Que tem um patrimônio altíssimo e que sempre se candidatam, se recandidatam. Alguns se reelegem ali na Bacia das Almas, pendurados em grandes votações de companheiros de partido e tal, mas conseguem a boquinha de sempre, né? Não sei. Mas, de certa forma, essa transformação é o que está ocorrendo nos dias de hoje. Porque, veja bem, na verdade, a pessoa, quando vai se candidatar e quando ela é eleita, ela é obrigada a fazer uma declaração do seu patrimônio, da sua propriedade. Se ela representa a verdade, é uma coisa que tem que ser identificada, né? É uma coisa que os auditores da Receita Federal têm que explicar, às vezes têm que explicar de si próprios, né? Então, essa discussão sobre o patrimônio é que muitas vezes surge aquela figura do laranja. Essas pessoas estão patrimonialmente abastadas, mas em nome de terceiros. É essa acusação que para, por exemplo, do ex-presidente Lula sobre ocultação de patrimônio. Na verdade, está maquiando, ele omitiu, ele escondeu. É isso o que acontece. Agora, na verdade, a pergunta ela é sábia justamente porque ele se coloca como humilde. A humildade ela provê a sabedoria. O candidato a qualquer coisa, a qualquer cargo eletivo no Brasil, ele tem que ser por vocação, por idealismo. Mas não é o que acontece, todos fazem por carreira, né? Tanto veja a longevidade do
dos políticos, né? Que tem como referência maior José Sarney. Parece que esse cara foi batizado dentro do Congresso, né? Acho que tinha uma pia batismal lá dentro do Congresso e batizaram o Sarney lá, porque o cara, por pouco, não saiu. O cara é duro na queda. É duro, ele é longevo, viu? É longevo. Atingiu mais a filha dele, mas ele não. E o Paulo atingiu Maluf, o filho dele até hoje também, né? Como deputado. Pois é, mas vocês veem, o Maluf perto desses caras pequenas causas. Ia dar 2 cestas básicas e se livrava, né? Mas está com ordem de prisão pela Interpol. É interessante essas coisas. Se decide mais lá do que aqui. Sem dúvida nenhuma. Tem mais gente aí conosco, Rubeni? Não. Então eu queria só colocar o seguinte, antes da gente encerrar, né? O tempo é curto, enfim. Ô Rocha, a gente, mês a mês, vem uma nova reavaliação, não é? Por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado, e na Baixada Santista a criminalidade sempre diminui, né? Curioso. Sempre diminui no papel, porque na realidade o que a gente vê aí, a coisa está aumentando cada vez mais. A gente tem casos aí de jovens que são assassinados cruelmente por causa de um celular, e o que diz, que é mais importante, a vítima não reagiu, quer o celular, está aqui, aí resolve matar o rapaz. Meu neto estava num evento a semana passada, estava com a namoradinha dele, e chegaram quatro jovens, nem falaram, nem esperaram, já chegaram batendo os 4 e tomaram o celular e foram embora. Quer dizer, isso aí a gente vê acontecer com muita frequência. E acho que o doutor Armando, que antes de ser advogado, militou na polícia por muitos anos, conhece a situação por fora e por dentro, isso aí, na minha visão, é fruto da impunidade. O elemento comete um delito, né? E ele não é punido por aquilo, ele se sente encorajado e vai fazer novamente. E eu acho que a nossa polícia carece de recursos para resolver aqueles casos que tem que ser resolvido na base da inteligência. Por exemplo, teve aqueles casos lá do Gonzaga, daquela clínica dentária, mataram 3 e feriram um outro ali, e até agora esse caso está insolúvel. E outros casos iguais. Então, eu acho que isso aí, essa impunidade é que acaba motivando a prática de outros crimes. Agora, dizer que a criminalidade está caindo, eu não sei onde. Palavra de honra, eu não sei onde. É a estatística da Secretaria, né? Até arrastão no Canal 2 está tendo, cara. E pensar que Santos, nós que tínhamos arrastão como uma coisa tipicamente carioca, pelo jeito, chegou. E como bem disse, eu me lembro no passado, coisa de 20, 25 anos atrás, acontecia um roubo, uma pessoa chegava numa delegacia e comunicava um roubo, as equipes saíam a campo imediatamente para tentar descobrir a autoria delitiva. O Rocha, o professor Eduardo Elias sabe muito bem disso. Hoje o roubo tornou-se algo tão normal que a própria vítima deixa de registrar a ocorrência. A gente fala, poxa vida, eu vou na delegacia, vou perder tempo, eu não vou. E aí o número real não é o que a secretaria apresenta. Não é o que a secretaria apresenta. Então, mudou em pouco tempo, a polícia está sucateada, a polícia está envelhecida. As 2 polícias, hein? Não digo só uma polícia não, as 2 polícias. E o investimento. Precisa investir. A pena é o produto final do direito penal. E quando o sujeito vai cumprir a pena, ele vai cumprir a pena numa masmorra, numa enxovia, num lugar fétido, nojento. E o próprio Estado coloca a pessoa nessa situação e de lá ele sai muito mais criminoso do que chegou. O Estado joga o seu dinheiro fora, o nosso dinheiro. Estamos fechando aqui o painel regional com esse recado importante, não é? Agradecendo aqui o Eduardo Elias, obrigado por estar conosco, o Rocha também, obrigado Armando, o Rubeni diariamente acompanhando a sua participação e a nossa produção aqui do painel regional. E a gente de segunda a sexta, ao vivo aqui com você, 1h30 da tarde, a reprise às 8 da noite. Obrigado.